E a onça pintada, galera, que acabou deixando a taça escapar por entre suas garras. Uma derrota aí que com certeza sua torcida não esperava. Sua torcida esperava vencer o Campeonato Amazonense com os pés nas costas. Eu até disse no primeiro turno que a conquista da vaga na Copa do Brasil e na final do Campeonato Amazonense, naquele momento, diante do São Raimundo, era de certa forma protocolar, porque acaba que essa era a obrigação do Amazonas FC. E aí veio o segundo turno, ele não conseguiu ganhar o segundo turno para encerrar o campeonato de uma vez, acabou dando esse mole, e aí o Manaus cresceu e levou a taça. E sim, gente, a gente tem que falar sobre a questão da obrigação. Porque um time que vai jogar um campeonato dificílimo, como o Amazonas vai jogar, que é a Série B, ele tinha a obrigação de entrar nessa final e ser campeão amazonense. E até, digamos assim, por se tratar de uma diferença entre um time que está disputando a Série D, que é o caso do Manaus, para um clube que vai jogar a Série B, sabe? Tem um abismo aí muito grande. Então, sim, era de se esperar que o Amazonas, sabe, vencesse sem muita dificuldade. E aí, essa derrota, sabe, eu já falei em alguns outros vídeos aqui no canal que algumas luzes de alerta já vinham acendendo ali. A primeira delas, maior de todas, ali na Copa Verde, quando o time acaba sendo eliminado para o Remo, que é um clube apesar de toda a sua tradição, mas é um clube da Série C. E essa eliminação, sabe, ela já diz ali que as coisas não estão indo muito bem. Mas tudo bem, é o Remo, vamos dizer, né? E tal. E aí o time vem para o Campeonato Amazonense. E o que acontece? Ele cai para um time da D. Então, é mais do que aceitável que todas essas luzes acendam para mostrar realmente que a coisa não está andando do jeito que a torcida espera, ou mesmo que a própria presidência do clube, né, chegou a anunciar, né? Sempre uma pessoa muito com um otimismo sempre lá em cima, mas também até o momento fazendo jus a esse otimismo. Por exemplo, durante as outras divisões, o presidente falou, vamos passear ali na Série D, vai ser só de passagem, foi para C, disse que ia ganhar o campeonato, ganhou, foi para Série B, e antes disso dizendo aí que sim, que ia brigar para subir. Até o momento, hoje, aqui, em abril, final do Campeonato Amazonense, eu não consigo visualizar nesse time, um time que vai subir de divisão para a Série A do Brasileiro. Eu acho que, pelo menos até aqui, sabe, o Amazonas contratou muitos jogadores, mas muitos jogadores ali que não ajudaram a subir muito o patamar do que o time já tinha, e isso é uma coisa complicada. Por quê? Porque você vai para um campeonato onde você vai ser muito exigido, um campeonato longo, um campeonato difícil, um campeonato onde você tem que ter muito elenco, e a verdade é que até aqui a coisa parece que ainda não deu match, ainda não encaixou como deveria. Vamos ver aí os reforços que podem chegar aí para o Campeonato Brasileiro da Série B, mas a minha conclusão é que até aqui, nesse momento, as luzes de alerta estão todas acesas, porque é claro que a gente não quer que o Amazonas FC vá para essa competição e sofra um rebaixamento. Eu acho que, no mínimo, a gente espera, né? Todos aqui estamos torcendo por isso, para que o time se mantenha pelo menos na divisão. Porque mesmo que não cumpra as expectativas ali do que disse, né, o próprio presidente do clube e vinha falando o tempo inteiro em acesso, mas eu acho que já será um grande feito se manter na divisão. E aí, gente, sempre tem aquela coisa, né? Culpa de quem por essa derrota? Quem a gente vai culpar pela derrota, né? E aí, é claro que o primeiro, que sempre é colocado no alvo por um sistema de tradição no futebol brasileiro, é o treinador. Que vão dizer, não conseguiu
fazer o time isso, não fazer o time aquilo, e etc e tal. Bom, vou contar uma história aqui sobre o Luizinho, talvez algumas pessoas não recordem, mas parece que Luizinho e Campeonato Amazonense são duas coisas assim que não dá match, não dá namoro. O Luizinho perdeu, nesse final de semana, o seu segundo Campeonato Amazonense, a sua segunda final de Campeonato Amazonense. Para quem não lembra, ele foi técnico do Manaus em 2020 no Campeonato de Tiro Curto, que foi refeito, para que a federação pudesse indicar os participantes da Série B, da Série B não, perdão, da Copa do Brasil e também da Série D. E o Luizinho, curiosamente, perdeu o campeonato também disputando pênaltis. Só que com o Manaus ele perdeu para o Penarol e nessa final de 2024 ele acaba perdendo para o Manaus, o seu ex-clube. Então o Luizinho não presta. Gente, longe disso. O Luizinho é o cara que já está na história do futebol amazonense. Isso ninguém vai tirar dele como o técnico que conquistou o primeiro título de campeão brasileiro da nossa história. O acesso que ele conquista, chegando no quadrangular ali, depois de 2 derrotas, e o trabalho que ele fez foi um trabalho incrível, certo? Perdeu o campeonato amazonense é uma coisa complicada, porque, como eu disse para vocês, esperava-se mais do time. Perdeu 2 vezes o campeonato amazonense, fica aquela coisa toda. Mas eu quero dizer aqui para vocês o seguinte, gente, definitivamente, essa queda de produção, esse time que ainda não tem uma cara, sabe, uma força ainda de time na Série B, eu ainda não coloco isso, aliás, ainda não, eu não coloco isso na conta do Luizinho. Por quê? Porque eu acho que o clube contratou muita gente nesse início de ano, mas como eu disse para vocês, não ajudou, essas contratações não ajudaram a subir o nível do time. E quando a gente vai reforçar uma equipe, gente, isso é muito importante. A gente precisa ter jogadores que ou eles estão no mesmo nível dos titulares, ou eles são, de preferência, melhor do que os nossos titulares. Porque aí sim você está reforçando o time, sabe? Então, eu digo para vocês aqui que eu não creio que a culpa seja do Luizinho. Mas é futebol e vai acabar sobrando para ele, porque tem que sobrar para alguém. E o treinador, às vezes, sempre é o lado mais, digamos assim, mais frágil dessa história. Mas eu aqui não coloco a culpa no Luizinho. Culpa da arbitragem pelo gol ali supostamente impedido do Rafael Ibiapino, atacante do Manaus. Bom, dos ângulos que eu vi, né, não tem muita variedade de ângulos ali, para mim eu considero aquela jogada inconclusiva. A câmera está meio na diagonal, a gente não tem ali uma tomada aberta da hora do início da jogada. Então é sempre muito complicado a gente poder cravar quando a gente não tem instrumentos que ajudem a fazer isso. E nesse aspecto, né, como é que a gente não tem VAR na final, sabe? Eu gravei um vídeo aqui antes dessa decisão, onde eu faço críticas, né, à organização do Campeonato Amazonense, a vários problemas que aconteceram, e o VAR não está nesse vídeo, eu não falo de VAR, mas eu acho que a gente não pode deixar de falar da ausência do VAR, porque assim, em 2023 a gente teve VAR na final, em 2024 a gente não tem VAR na final. Então, é uma coisa de se pensar. Eu falei nesse vídeo muito sobre o quanto a gente está andando para trás em algumas coisas que pareciam superadas. E, para mim, fazer um campeonato de 23 com VAR e o 24 sem VAR é andar para trás. Que me desculpem, mas a gente está recuando. E eu já falei sobre isso. E quantas vezes for necessário, eu vou falar de novo. Então, é isso, pessoal. Luzes de alerta ligada, pezinho para trás, com certeza a torcida da Onça Pintada está com o pezinho para trás depois dessa derrota, desse campeonato, desse início de ano que se esperava um pouco mais. Porém, aquela coisa, ainda dá para corrigir a rota, ainda dá para corrigir o rumo, tem que reforçar essa equipe, sabe? Aí, quem sabe, ficar na divisão sem maiores problemas,
porque volto a dizer para vocês, ficando na divisão já será um grande feito. Se conseguir qualquer coisa diferente disso, seria extraordinário. Mas nesse momento, eu, Leanderson Lima, estou com meus pés bem fincados no chão, com tudo que vi até agora do Amazonas nessa temporada. Vamos ficando por aqui e vamos que o futebol não para.